Quando falamos sobre densidade e massa específica, talvez você já tenha ouvido falar sobre esses conceitos. Um exemplo para iniciarmos o assunto é esse barco. Essa foto desse barco, se você analisar nessa região da foto, você percebe o nome que foi dado ao barco, o Titanic, RMS Titanic. O Titanic foi um barco que em sua época era considerado um maior barco, um barco que ele não afundaria. Entretanto, em sua primeira viagem, em 15 de abril de 1912, esse navio colidiu com um iceberg. Posteriormente, após a colisão, a água, uma quantidade grande de água, entrou dentro do navio e esse navio acabou afundando. Nos anos 90, em torno de 1997, 1998, foi lançado um filme, o filme Titanic. Esse filme ficou muito famoso na época e vale a pena se você gosta do tema, mas é bem interessante. Obviamente, é um filme de ficção, mas ele conta, de certa forma, a história, uma parte da história sobre o Titanic. Mas o Titanic, um barco, por exemplo, você pode ter um barco de metal. Mas, se você pegar um martelo, por exemplo, martelo você tem madeira e uma parte de metal na ponta. Se você pegar essa parte de metal, ou mesmo um prego, ou vários pregos, e jogar na água, você vai observar o quê? Você observa que esse material afunda. Se você pegar uma placa de aço e você jogar na água, você vai observar que essa placa afunda. Entretanto, um navio pode ser feito de metal e não necessariamente ele afunda. No caso do Titanic, ele afundou, pois, após uma colisão com um iceberg, a água entrou, uma quantidade muito grande de água entrou dentro do navio e fez com que ele afundasse. Então essa história do Titanic, ela encontra-se no cinema também. Se você acha interessante esse tema, você pode assistir o vídeo. Outro exemplo, relacionando com essa questão de embarcações, temos aqui um exemplo de uma embarcação onde você tem o casco. Quando um barco ele está na água doce ou na água salgada, a quantidade do casco que fica submerso, fica imerso na água, ele varia. Por que isso acontece? Então, quando você tem esse barco na água salgada, uma quantidade do casco fica para dentro da água. Mas quando esse barco está na água doce, essa quantidade é diferente. Será que é uma quantidade maior ou é uma quantidade menor? Vamos observar. Para resolver essas situações, para compreendermos o que eu falei até agora, vamos falar na aula de hoje sobre um conceito muito importante, o conceito de densidade. E também falaremos sobre o conceito de massa específica. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse assunto, sobre a densidade. A densidade, ela mede a concentração de massa em um determinado volume. Então, a densidade fornece quanto de massa
está presente em determinado volume de um objeto. Então, para calcular a densidade é dado pela massa dividido pelo volume. Então, a densidade de um objeto. Você quer, por exemplo, determinar a densidade de um barco, já que estamos falando de barcos. O que você tem que saber? Para calcular a densidade, você precisa saber a massa e o volume. A massa do barco e o volume do barco. E teremos, nesse caso, uma unidade. No Sistema Internacional de Unidades, MKS, chamamos de MKS, por exemplo, na mecânica, MKS, metro, quilograma, segundo. A massa será dada em quilogramas e o volume em metro cúbico. Então, no Sistema Internacional, a unidade da densidade é o quilograma por metro cúbico. Você pode encontrar, entretanto, a densidade expressa em outras unidades, como o quilograma por litro, o grama por centímetro cúbico. Mas é importante que você lembre que a densidade expressa a concentração de massa em um determinado volume. Quando eu estou falando de densidade, eu estou relacionando a densidade de um objeto. Por exemplo, a densidade de um barco. Mas um barco, ele dificilmente será feito apenas por uma substância. Um barco pode ser feito com metal, mais madeira, mais plástico. Então, quando falamos na densidade, estamos falando da massa do objeto total dividido pelo volume total do objeto. Quando nos referirmos a uma substância específica, um termo que se utiliza é o termo massa específica. Então, massa específica, essa letra Mi, é uma letra do alfabeto grego. Vocês podem observar que a massa específica e a densidade, o cálculo apresenta a mesma fórmula. Entretanto, nós utilizamos esse conceito de massa específica quando falamos de uma substância especificamente. Por exemplo, a massa específica do ouro, a massa específica do alumínio, a massa específica da água. Entretanto, você vai encontrar em muitos lugares também, ao invés de massa específica, densidade. Em alguns locais você encontra densidade do ouro, densidade da água. Então, o termo densidade aqui, utilizaremos a densidade quando falamos de um objeto. Agora, um objeto maciço feito só de alumínio, a densidade e a massa específica representam a mesma coisa. Vão fornecer o mesmo valor. Então, a densidade é um termo que nós utilizamos geralmente para falarmos sobre o objeto. E massa específica relacionada com uma substância. Mas a unidade é exatamente a mesma. Vamos observar o seguinte. Anteriormente, eu falei sobre as unidades. A unidade no sistema internacional é o quilograma por metro cúbico. Entretanto, você pode encontrar também outras unidades, como, por exemplo, o quilograma por litro e o grama por centímetro cúbico. Como você transforma? Aqui não é transformar gramas para quilogramas ou quilogramas para gramas. Gramas por centímetro cúbico e quilogramas por metro cúbico, existe um fator de conversão. 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1.000 quilogramas por metro cúbico. Esse fator de conversão
é importante você anotar no seu caderno, para não esquecer, 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1.000 quilogramas por metro cúbico. Tá, professor, mas e quilograma por litro? 1 grama por centímetro cúbico. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. E 1 litro de água tem 1 quilograma. Então, 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 quilograma por litro. Então, anote isso no seu caderno para não esquecer. 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1.000 quilogramas por metro cúbico. Agora, o que é um metro cúbico? O que significa 1.000 quilogramas por metro cúbico? Quer dizer o seguinte: a água, por exemplo, a densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico. 1 grama por centímetro cúbico. Quer dizer o seguinte: em 1 centímetro cúbico de água, você tem uma massa de 1 quilograma. Ou ainda, em 1 metro cúbico, imagine então uma caixa no formato de um paralelepípedo. Essa caixa tem as seguintes dimensões. Na verdade é um cubo, pois os lados são iguais. 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. Como vamos calcular o volume desse objeto? O volume desse objeto é dado pelo comprimento vezes a largura vezes a altura. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Metro vezes metro vezes metro, metro cúbico. Então, uma caixa nesse formato cúbico, onde cada lado vale 1 metro, tem um volume de 1 metro cúbico. Se você preencher essa caixa com água, você terá 1 metro cúbico preenchido com água. E quantos quilogramas de água você terá dentro dessa caixa? A densidade da água é 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, se o volume dessa caixa é de 1 metro cúbico, se essa caixa estiver completamente cheia de água, a massa de água no interior da caixa é igual a 1.000 quilogramas. Então, em 1 metro cúbico, você tem 1.000 quilogramas de água, considerando aqui um recipiente em que você tenha 1 metro cúbico de água. Eu coloquei aqui na tabela alguns valores, onde nós temos a densidade em grama por centímetro cúbico. Aqui eu vou utilizar nesse vídeo o termo densidade. Grama por centímetro cúbico e em quilograma por metro cúbico. O que sabemos? Sabemos que 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, 2 gramas por centímetro cúbico é igual a 2.000 quilogramas por metro cúbico. Basta, então, se você tem a densidade em gramas por centímetro cúbico, multiplicar por 1.000 para obter em quilograma por metro cúbico. Vamos observar, então, algumas substâncias, como a água, o alumínio, o ouro, a prata e o mercúrio. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Para utilizarmos em quilogramas por metro cúbico, basta multiplicar esse valor por 1.000. Então, a densidade da água é igual a 1.000 quilogramas por metro cúbico. A densidade do alumínio, você encontra em alguns locais, por exemplo, massa específica do alumínio. A densidade do alumínio é igual a 2,7 gramas por centímetro cúbico, ou a massa específica do alumínio. 2,7 gramas por centímetro cúbico. A densidade do alumínio é esse valor vezes 1.000. Então, a densidade do alumínio é 2.700 kg por metro cúbico. O ouro. Percebam que o ouro é bem mais denso. 1 centímetro cúbico de água tem 1 grama. 1 centímetro cúbico de ouro, o volume é o mesmo.
tem 19,3 gramas. Em 1 metro cúbico de água, você tem 1.000 quilogramas, você tem 1 tonelada de água. Mas, se você preencher esse mesmo espaço, esse 1 metro cúbico com ouro, você terá 19.300 quilogramas de ouro. Prata, 10,5 gramas por centímetro cúbico, vezes 1.000, 10.500 quilogramas por metro cúbico. Mercúrio é 13,6 vezes mais denso que a água. E esse resultado nós utilizaremos mais adiante, quando falarmos sobre pressão. É importante você lembrar isso. A densidade do mercúrio é 13,6 vezes maior do que a da água. O mercúrio é muito mais denso. O mesmo volume de água e de mercúrio, se você tiver o mesmo volume de água e o mesmo volume de mercúrio, você terá muito mais massa de mercúrio do que de água. 13,6 vezes mais no mesmo volume. Então, a densidade do mercúrio, temos aqui 13,6 gramas por centímetro cúbico, ou 13.600 quilogramas por metro cúbico. Vamos apresentar agora alguns exemplos de como utilizar essas informações para resolvermos alguns problemas. Exemplos. Primeiro exemplo. O gráfico abaixo mostra a massa de um material homogêneo em função do volume do material. Então você tem um material que ele é homogêneo e você consegue fazer uma tabela. Nessa tabela você tem a massa do objeto em função do volume do objeto. Então você tem o volume de um objeto e você vai investigar esse objeto. O que ocorre? Se você tem o volume zero do objeto, a massa é zero. Porque se não tem volume, não vai ter massa. À medida que você aumenta o volume do objeto, você tem mais massa do objeto. Observem que, quando o volume é igual a 10 centímetros cúbicos, a massa do objeto é 30 gramas. Quando o volume do objeto é 20 centímetros cúbicos, a massa é igual a 60 gramas. E quando o volume é igual a 30 centímetros cúbicos, a massa é igual a 90 gramas. Vamos calcular na letra A. Vamos analisar antes disso que à medida que o volume aumenta, a massa aumenta na mesma proporção. Letra A. Determine a densidade do material em gramas por centímetro cúbico. A massa está em gramas e o volume em centímetros cúbicos. E a densidade em quilogramas por metro cúbico. Letra B. Uma peça de 3 litros, litros é volume, é confeccionada com o material descrito no gráfico. Qual é a massa em gramas do material? Vamos resolver então. Vamos calcular a densidade. A densidade desse objeto. Esse objeto é feito de um material. Então, qual é a densidade desse material? Densidade é massa pelo volume. Vou utilizar volume zero e massa zero? Não. Porque se o volume é zero de qualquer substância, a massa também será zero. Agora, você pode utilizar, quando o volume é 10, a massa é 30. Você poderia usar a massa 30 e o volume respectivo, que é 10. Você poderia utilizar a massa 60 e o respectivo volume, que é 20. Ou você também poderia utilizar a massa 90 e o respectivo volume, que é 30. O resultado será igual, pois a densidade do objeto é um objeto homogêneo. A densidade será a mesma. Então basta você utilizar qualquer ponto desse gráfico. Qual é a massa? 90. Por exemplo,
90 de massa equivale a qual volume? 30. 90 dividido por 30, 3. Mas 3 o quê? 3 gramas, porque a massa está em gramas, por centímetro cúbico, porque o volume está em centímetro cúbico. Então, a densidade desse objeto é igual a 3 gramas por centímetro cúbico. É um objeto mais denso, por exemplo, do que a água. A densidade sendo igual a 3 gramas por centímetro cúbico, na letra A, solicita-se que você calcule essa densidade em quilogramas por metro cúbico. Como faremos? Vamos observar aqui que 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, se o resultado é igual a 3 gramas por centímetro cúbico, a densidade será 3 vezes 1.000, 3.000 quilogramas por metro cúbico. Então, a letra A, densidade 3 gramas por centímetro cúbico é igual a 3.000 quilogramas por metro cúbico. A letra B solicita que você calcule a massa. Imagine que você tem uma peça de 3 litros desse material. Qual é a massa em gramas? Vamos utilizar a equação. Densidade é massa pelo volume. O volume está dividindo, passa para cá, multiplicando. Eu posso escrever, então, que a massa é dado pela densidade vezes o volume. Como sugestão, pessoal, anotem no seu caderno esse fator de conversão. 1 litro é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Por que estamos usando centímetros cúbicos? Porque a densidade ela é dada em gramas por centímetro cúbico. Então, o volume eu vou utilizar em centímetros cúbicos. A densidade, 3 gramas por centímetro cúbico. Quer dizer o seguinte, a cada centímetro cúbico, você tem 3 gramas desse material. O volume, nós sabemos que 1 litro é igual a 1.000 centímetros cúbicos. De acordo com o enunciado, a peça tem um volume de 3 litros. Vamos, então, escrever. Se 1 litro tem 1.000 centímetros cúbicos, 3 litros, 3.000 centímetros cúbicos. E vamos, então, calcular a massa. Massa é igual a densidade vezes o volume. Qual é a densidade do objeto? 3 vezes 3 gramas por centímetro cúbico. Percebam que aqui também está em centímetro cúbico. Vezes, qual é o volume? 3.000 centímetros cúbicos. 3 vezes 3.000, 9.000 gramas. Então, essa peça, cujo volume é igual a 3 litros, tem uma massa igual a 9.000 gramas. Exemplo 2. Vou fornecer nessa videoaula 3 exemplos. Exemplo 2. A tabela a seguir apresenta a massa M de um objeto homogêneo em função do volume V do objeto. Temos, então, massa em gramas, volume em centímetros cúbicos. Quando você tem 100 centímetros cúbicos desse objeto, a massa é 40. Se você tem 200 centímetros cúbicos, ou seja, você dobrou, a massa foi para 80, dobrou também. Quando o volume foi para 300, o volume triplicou, a massa também triplicou. Esse objeto, ele é homogêneo. Determine a densidade do objeto em gramas por centímetros cúbicos e em quilogramas por metro cúbico. Para calcular a densidade, lembrem que densidade é massa pelo volume. Massa dividido pelo volume. Mas qual massa e qual volume você vai utilizar? Tanto faz, pessoal. Por quê? 40 dividido por 100 vai ser igual a 0,4.
80 dividido por 200 vai ser igual a 0,4. 120 dividido por 300 também será igual a 0,4. Esse objeto é homogêneo. Letra B. Determine a massa existente em 4 litros desse objeto. Percebam que essa letra B é muito semelhante ao exemplo 1. A letra B do exemplo 1. Vamos calcular então. Densidade é a massa pelo volume. Então posso escolher qualquer linha da tabela. Quando o volume é 100, a massa é 40. 40 dividido por 100, 0,4 gramas por centímetro cúbico. Na letra A, também solicita-se a densidade em quilogramas por metro cúbico. Como faremos isso? Vamos lembrar que 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, para transformar de gramas por centímetro cúbico para quilogramas por metro cúbico, basta multiplicarmos esse valor por 1.000. Então, 0,4 gramas por centímetro cúbico é igual a 400 quilogramas por metro cúbico. E a letra B? A letra B solicita qual a massa de um objeto que é feito com esse material, cuja densidade agora você já sabe que é 0,4 gramas por centímetro cúbico, ou 400 quilogramas por metro cúbico, mas esse objeto tem um volume de 4 litros. 1 litro, como foi solicitado para você anotar no seu caderno, para não esquecer, 1 litro é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Então, 4 litros é igual a 4.000 centímetros cúbicos. E aí, qual dos dois valores você vai utilizar? Você vai utilizar 0,4 ou 400? Preste muita atenção nas unidades. O volume, você está fornecendo o volume em centímetros cúbicos. Então, 4 litros é igual a 4.000 centímetros cúbicos. Observando o resultado, você tem 400 quilogramas por metro cúbico. Você não tem centímetros cúbicos. Aonde você tem centímetros cúbicos? Nesse valor, 0,4 gramas por centímetro cúbico. Então, como você utiliza o volume em centímetro cúbico, a densidade também tem que ser expressa em gramas ou quilogramas, ou em alguma unidade, por centímetro cúbico. Vamos calcular então. Massa igual densidade vezes o volume. Qual é a densidade do objeto? Que já foi calculado. 0,4 gramas por centímetro cúbico. O volume do objeto é igual a 4.000 centímetros cúbicos. Centímetro cúbico, vai cancelar. 0,4 vezes 4.000, 1.600 gramas. Então, a massa do objeto de 4 litros, feito apenas por esse objeto, é igual a 1.600 gramas. Último exemplo. Exemplo 3. Um paralelepípedo maciço. O que é um paralelepípedo maciço? Paralelepípedo, pessoal, um exemplo, uma caixa. Exemplo, uma caixa, geralmente caixas de sapato, tem o formato paralelepípedo. Um tijolo. Ele é maciço, ou seja, não tem espaço vazio dentro. Ele é totalmente preenchido. Imagine, então, que você tem um paralelepípedo maciço, ou seja, ele é totalmente preenchido por alumínio. As dimensões do paralelepípedo são 10 centímetros, 5 centímetros e 4 centímetros. Determine a massa do paralelepípedo em gramas e em quilogramas. Nesse exemplo, solicita-se a massa, não a densidade. Por quê? Porque ele já informa qual é o material. E qual é o material? Alumínio.
Vamos observar naquela tabela, temos o alumínio. O alumínio, a densidade do alumínio é 2,7 gramas por centímetro cúbico ou 2.700 quilogramas por metro cúbico. Ou massa específica do alumínio. Aqui não faremos essa distinção, até porque o objeto ele é totalmente feito, exclusivamente feito de alumínio e ele é maciço. Determine a massa do paralelepípedo em gramas e em quilogramas. Primeira coisa, vamos calcular o volume. Como esses dados eles estão em centímetros, centímetro vezes centímetro vezes centímetros, teremos centímetros ao cubo. Um paralelepípedo, uma caixa de sapato, imagina aqui um tijolo totalmente preenchido, o volume é dado por A, comprimento, B, largura, C, altura. Então basta você multiplicar A, B, C. Esse paralelepípedo tem 10 de comprimento, 5 de largura e 4 de altura. Então, o volume do paralelepípedo, para calcularmos o volume, basta multiplicarmos as dimensões do objeto. 10 vezes 5 vezes 4, 200 centímetros cúbicos. Então, esse paralelepípedo, que é feito exclusivamente de alumínio, tem um volume de 200 centímetros cúbicos. Em 1 centímetro cúbico de alumínio, qual é a massa que eu tenho? 2,7 gramas. O alumínio, 1 centímetro cúbico de alumínio, tem uma massa de 2,7 gramas. Vamos escrever esse resultado. Então, o alumínio, 2,7 gramas por centímetro cúbico, pode utilizar a fórmula da densidade. Se vocês utilizarem a massa específica, vai dar o mesmo valor. Densidade é massa pelo volume. Mas, percebam que a densidade está em gramas por centímetro cúbico. E o volume também está em centímetro cúbico. Isso é muito importante. A densidade, 2,7 gramas por centímetro cúbico. A massa, eu não sei, dividido pelo volume, que calculamos anteriormente. O volume é igual a 200 centímetros cúbicos. 200 multiplicando, passa aqui, na verdade multiplica pelos dois lados. Então a massa desse paralelepípedo é igual a 540 gramas. A massa é igual a 540 gramas, 200 vezes 2,7. O exemplo também solicita a massa em quilogramas. 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. Então anotem aí para não esquecer isso. Anotem no seu caderno. 1 quilograma, 1.000 gramas. Então, para transformarmos de quilogramas para gramas, aliás, para transformarmos de gramas para quilogramas, dividimos por 1.000. De gramas para quilogramas, vamos dividir por 1.000. Então, 540 dividido por 1.000, você pode fazer uma regra de 3, por exemplo. A massa é igual a 0,540 quilogramas. Então, 540 gramas é igual a 0,540 quilogramas. Além disso, então falávamos e calculávamos até agora a densidade, a massa de alguns objetos. Nessa figura, nós temos uma mistura muito conhecida, a água e o óleo. Água e óleo não se misturam. Mas você tem aqui, nesse processo, você percebe que o óleo não se mistura com a água, mas o óleo está flutuando sobre a água. E aqui nessa figura você tem o álcool flutuando sobre o óleo. Por que isso ocorre? Porque o óleo flutua sobre a água e não o oposto. Quer dizer, por que a água não flutua sobre o óleo? Como podemos explicar isso? Como podemos entender a flutuabilidade? Vamos observar a densidade.
Eu vou analisar aqui a questão do óleo e da água. A densidade do óleo é 0,9 gramas por centímetro cúbico. O óleo e a água não se misturam, assim como o álcool e o óleo, como vocês podem observar nessa figura. Eu vou analisar apenas o óleo e a água. O óleo, ele flutua, ele não se mistura com a água, mas ele flutua sobre a água, e não o oposto. Por que isso acontece? A densidade do óleo é igual a 0,9 gramas por centímetro cúbico, em média, e a densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Então, utilizando a densidade, nós podemos já compreender uma condição para que ocorra a flutuabilidade. A densidade do óleo é menor do que a densidade da água. Então, o óleo flutuou sobre a água. Por quê? Porque ele é menos denso. A densidade do óleo é menor do que a densidade da água. Se você pegar o isopor e colocar o isopor na água, por exemplo, você vai observar que o isopor flutua na água. Por que isso acontece? Porque a densidade do isopor é menor do que a densidade da água. Então, essa é uma condição para que ocorra a flutuabilidade. Se um objeto flutua num líquido, a densidade desse objeto deve ser menor do que a densidade do líquido. Aí você pode perguntar, professor, eu fiquei em dúvida agora, professor, por quê? Porque a densidade da água é 1 e a densidade do alumínio é 2,7. Mas um barco ele pode ser feito, por exemplo, de alumínio. Se o alumínio é mais denso do que a água, por que o navio flutua? Porque o navio ele não é maciço. Você não tem uma estrutura maciça, por exemplo, de alumínio. Você tem um casco de metal, por exemplo, e você tem ar no interior, e a densidade do ar é baixíssima. Você tem outros materiais, madeiras. Então a densidade do alumínio é uma coisa. A densidade do barco é outra. Então a densidade do Titanic era menor do que a densidade da água. Por isso que ele flutuava. A partir do momento que entrou água, a água ocupou espaços vazios. Por quê? Porque esse casco ele é oco, então você tinha ar dentro e outros materiais, mas a densidade do navio era menor do que a densidade da água. Quando ele atingiu o iceberg, você teve a entrada de água, e aí você tem a densidade do barco aumentando. Por quê? Porque aquele espaço que tinha ar é preenchido, por exemplo, por água. E aí você tem mais massa no mesmo volume. À medida que você aumenta a massa no mesmo volume, ele vai ficando mais denso, até que ele fique mais denso que a água e a fonte. Então, essa é uma condição muito importante. Quando a densidade do objeto é menor do que a do fluido que está, ele flutua. Quando a densidade é maior, a gente vai usar essa expressão, né? Ele vai submergir, ele vai afundar. Como exemplo, temos a água doce e a água salgada. Lembrem que lá no início do vídeo eu falei sobre essa questão da água doce e da água salgada. Então, o casco de um navio, se ele está na água salgada, ele fica submerso uma certa porcentagem do navio. Se ele está na água doce, a porcentagem é diferente. Mas será que é maior ou menor? Então vamos observar o seguinte: a densidade da água doce ela é igual
a 1 quilograma por litro. Pessoal, aqui é 1 quilograma por litro, certo? Então anotem aí para não esquecer. É 1 quilograma por litro. Não grama por litro, 1 quilograma por litro. A densidade da água salgada varia entre 1,017 quilogramas por litro, não esqueçam, pessoal, quilogramas por litro, até 1,030 quilogramas por litro. Ou seja, a água salgada é mais densa do que a água doce. Então, quando você tem sal adicionado na água, você tem uma densidade maior. Percebam que a água doce, a densidade é 1 quilograma por litro, não gramas por litro, quilogramas por litro, e a densidade da água salgada é 1,017 a 1,030 quilogramas por litro. Aqui nesse site você tem as referências. O que ocorre então? Vamos imaginar um barco. Aqui tem um barco, por exemplo, onde você fez uma pintura no barco e ele está preenchido. Esse barco, ele vai ser colocado na água. Vamos colocar esse barco na água salgada. Quando esse barco ele é inserido na água salgada, ele flutua. Por que ele flutua? Porque ele é menos denso que a água salgada. Mas, mesmo que ele flutue, uma parte do barco entra na água, desloca a água para cima, ou seja, uma parte do barco afunda. Percebam que a parte que afundou é essa aqui. Até fiz um risco aqui em azul, certo? Então eu estou passando com o mouse aqui. Quando você inseriu o barco na água salgada, a região que submergiu aqui do barco é essa aqui. Então essa região ficou imersa na água. Ainda você tem um pedaço que fica para fora. Vamos imaginar que você está andando de barco e você vai então da água salgada para a água doce. Será que esse barco, quando vai da água salgada para a água doce, ele afunda mais ou ele afunda menos? Essa linha vai se deslocar para baixo ou para cima? Quando você vai para a água doce, você vai para um local que é menos denso. Ou seja, a diferença entre a densidade do barco e a água doce, e a densidade da água doce é menor do que a diferença da densidade do barco para a água salgada. Assim, o barco na água doce, ele fica mais para dentro da água. O volume do barco que fica submerso na água doce é maior do que na água salgada. Por quê? Porque a água salgada é mais densa do que a água doce. O barco, ele é menos denso tanto da água salgada quanto da água doce. Por isso que ele flutua. A densidade dele é menor do que a água salgada e da água doce. Entretanto, a diferença entre a densidade do barco e a densidade da água salgada é maior do que a diferença da água do barco e a densidade do barco e a densidade da água doce. Ou seja, na água doce, ele afunda mais. Então você terá o barco com essa configuração, por exemplo. Eu coloquei esse barco na água salgada. Você percebe que uma parte entra dentro da água, mesmo que ele esteja flutuando, uma parte fica imersa. Essa região vai ficar imersa. A partir do momento que ele vai para a água doce, ele afunda mais. Por quê? Porque a água doce é menos densa. E aqui, nesse caso, a água salgada é mais densa. Estou falando mais densa, menos densa, estou comparando a água salgada à água doce. Lembrem disso, densidade da água doce, 1 quilograma por litro. Atividade experimental. Para a gente finalizar esse nosso assunto. Insira uma determinada quantidade de água da torneira em um copo, conforme mostra a figura a seguir. Se possível, faça uma marcação no nível da água no copo. Pode usar uma canetinha, pode usar uma fitinha adesiva. Um exemplo, se for possível. Se não for possível, também não tem problema. Então, coloque água dentro de um copo de forma que
seja possível inserir um ovo e que ele fique totalmente dentro da água. Então não coloque pouca água. Coloque um pouquinho mais aqui, por exemplo, da metade, de maneira que caiba um ovo aqui dentro, certo? O ovo você não vai estragar, apenas vai colocar aqui como você vai observar. 2. Insira com cuidado, para não quebrar, um ovo na água. O ovo vai afundar. Então você tem aqui um copo com água e você vai inserir um ovo. O ovo afunda. Responda as seguintes perguntas. Por que o ovo afundou? Explique utilizando o termo densidade. Lembra do que falamos até agora. Podemos afirmar que o ovo afundou porque é mais pesado que a água? Justifique. Sim ou não? E justifique. O que podemos afirmar sobre o volume da água que foi deslocada para cima com a inserção do ovo e o volume do ovo? Então percebam que quando você colocar esse ovo aqui, ele vai afundar. O que ocorre com o nível da água? Vai aumentar, vai subir esse nível. O que podemos falar sobre essa quantidade de água que foi deslocada para cima, sobre esse volume e o volume do ovo? Podemos afirmar alguma coisa sobre esses dois volumes? Item 3. O que você vai fazer agora? Insira uma determinada quantidade de sal na água e observe o que ocorre. Então pegue, por exemplo, uma colher de sal, coloque na água, misture um pouco na água sem quebrar o ovo e observe o que ocorre. Depois, vá aumentando a quantidade de sal e verificando o que ocorre. Coloque o sal, misture um pouquinho sem quebrar o ovo. Responda a pergunta. É possível fazer o ovo flutuar aumentando a quantidade de sal na água? Se o ovo flutuar, explique por que isso ocorre. Utilize o termo densidade nas explicações. 4. Agora você tem água doce e você depois inseriu água salgada, você inseriu sal em várias quantidades. Utilizando os resultados obtidos nesse experimento, explique as seguintes situações. Explique ou responda. A. Quando um navio move-se da água salgada para a água doce, ocorre uma maior imersão do navio na água. Quando o navio move-se da água salgada para a água doce, ocorre uma maior imersão do navio na água. Por que isso ocorre? Lembre sempre do conceito de densidade. B. Muitas pessoas conseguem flutuar mais facilmente no Mar Morto. Você pode pesquisar o que é esse Mar Morto. Por que isso ocorre? Porque, então, no Mar Morto, muitas pessoas conseguem flutuar mais facilmente. E a letra C, qual a condição para um objeto flutuar em um fluido? Fluido é um líquido ou um gás. Então, pessoal, faça esse experimento com bastante calma. São objetos relativamente simples, mas faça com bastante cuidado também, com bastante segurança.